Antes de começar, um recado rápido da ABPOD. Olá, ouvinte, tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPOD. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo Podcast Nacional. Agora sim, está no ar mais um episódio do Arq2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Elise Satoshi convida um arquiteto Rony Arango para falar sobre o transporte em Lima e um pouco sobre a arquitetura pública do Peru. Danilo, Elise, Samuel e Satoshi comentam um artigo que aborda o futuro dos transportes no mundo. Bom, a gente vai comentar uma entrevista que o Juan Carlos Fangaccio Aracaki fez com a arquiteta Sandra Barclay. Para quem não conhece, a Sandra é uma arquiteta peruana, né, que ela vem se destacando aí no cenário mundial pelas obras que tem feito nos últimos anos. E talvez aí o projeto com maior número de premiação seja o Museu Arqueológico de Paracas, no Peru, e esse projeto fez com que ela fosse vencedora do prêmio Women in Architecture em 2018. Então foi a primeira vez que eu conheci o nome dela e, enfim, foi a primeira vez que eu tive contato com algum projeto dela. E curioso que eu fui pesquisar depois e descobri que ela tem outros prêmios, tem uma Bienal em 2013 e tal. E, enfim, eu acho que foi uma falha minha de não conhecer um pouco mais, já que ela tinha algumas premiações bem importantes. E para nos ajudar a comentar e falar um pouco sobre essa entrevista e tirar algumas dúvidas nossas também em relação ao Peru, convidamos um arquiteto peruano que atualmente reside aqui em São Paulo, que é o Rony Arango. Olá, eu sou Rony Arango, sou arquiteto e aqui vim falar um pouco da arquitetura peruana, um pouco da cultura e o contraste com o Brasil. Fazer uma pergunta rápida e indiscreta, assim. Por que você veio estudar arquitetura aqui no Brasil? Foi um pouco mais pela própria experiência, na verdade, né? Queria conhecer outra cultura, porque, quando você está só num país, como que fica numa caixa. Quando sai, sabe que tudo que você tinha aprendido não é como você pensava, existiam outras coisas. Então, eu queria um pouco disso e quando eu saí, eu achei. E o Brasil te surpreendeu positivamente? Na verdade, no início foram muitas coisas positivas, porque assim, a gente, quando está nos primeiros meses, é como um turista, então vai vendo só as coisas positivas, mas depois, quando já vai no convívio, vai convivendo, então aí já vai enxergando as coisas negativas também. E aí, dos pontos negativos que você fala, seria... Uma das coisas que foi muito chocante para mim foi as pessoas que moram na rua, né? Que é muito assim... Eu achava que eram, não sei, pessoas muito perigosas, coisas assim, mas com o tempo a gente sabe que não é assim. E no Peru, por exemplo, não tem a mesma quantidade que tem em São Paulo de moradores de rua, assim? Não tem tanto assim, na verdade. Se tem, é muito, assim, você não vai ver por cada espaço público gente morando na rua, é muito difícil, mas não é a quantidade que tem aqui no São Paulo. Que ano que você chegou aqui no Brasil? Foi na metade do ano 2017.
Minha pergunta foi só porque realmente tem, aqui na cidade de São Paulo, tem aumentado, né, esse número de, já tinha, obviamente, mas eu imagino que a partir de 2016 e tal, isso tem aumentado um pouco, reflexo da crise também, né, então, é até uma questão, um ponto interessante que você destacou, assim, porque realmente reflete, entre outras coisas, um momento econômico do país também. Eu acho que sim, porque quando eu cheguei, a moeda, o intercâmbio de moeda estava de 1 para 1. Uhum. Ou seja, um sol, que é a moeda do Peru, era R$ 1. Mas agora, cada sol vale 1,20 reais. Então, aí você pode mais ou menos observar como a economia está bem ou está mal. Apresentado o Rony, acho que a gente pode voltar à notícia e aí, por onde vocês querem começar? O Rony que pode nortear aí pra gente, a gente tá mais de, não pode dizer, para complementar alguma coisa, mas acho que ele, como conhecedor, principalmente do Peru como um todo, né, acho que ele pode pontuar aí as questões pra gente ir conversando, né? Então, o que falou da cidade como um todo seria? Eu acho que até quando ela comenta, não só as cidades, pensando a cidade como um organismo e aí as suas cidades próximas, mas ela também olhando internamente, né? Ela até cita a questão que não consegue acompanhar a velocidade de desenvolvimento e necessidades, né? A cidade da cidade e não consegue acompanhar o desenvolvimento, né? As infraestruturas. Ela até cita a questão do metrô, no caso aqui específico de Lima, que acredito que é onde ela tenha mais vivência. Você é de Lima também? Eu sou de Lima, sim. Né? Então, a carência, por exemplo, com relação ao metrô, que eu confesso que eu além de não conhecer ainda Lima, de ter muita vontade de ir, mas eu não sei também como que é o sistema de transporte público, que se funciona. Não, a gente aqui, eu pelo menos tenho mais conhecimento, eu acho por ter sido mais falado até no nosso mundo da arquitetura, o de Bogotá, né, na Colômbia e tal, mas no Peru, em Lima em particular, assim, eu confesso que não sei como que é o transporte público, mas pela forma que ela coloca aqui, tem muito a ser feito também, né? Sim, por exemplo, então, isso do transporte público no Peru, sobretudo em Lima, é muito caótico, né? Então, foi um modelo, eu acho, que saiu na Curitiba, foi para Bogotá. E então, na verdade, esse modelo ia ser pegado por Lima muitos anos antes que Bogotá, mas eles não pegaram, tipo, falaram, não vai dar certo. E aí que depois de um tempo que na Colômbia tiveram essa experiência que foi boa, então aí falaram, então vamos pegar a ideia. Mas, segundo eu vivia lá, esse modelo não é aplicável dentro da cidade, sobretudo em Lima, porque ele tipo tem horários onde está muito lotado, você não pode tipo caminhar, não pode eu já passei muitos pontos de ônibus onde tinha que esperar passar 5, 6 ônibus passar para pelo menos entrar no ônibus. Então, eu acho que cada cidade tem suas próprias características. Então, às vezes copiar um modelo não dá certo. Mas quais são as grandes dificuldades assim do transporte em Lima? O que acontece é que Lima é uma cidade retilínea. Então, como é uma cidade retilínea, a gente vai se movimentar, vai se deslocar de norte a sul. E sempre é assim, de norte a sul, de norte a sul. E acontece que sempre a gente, quando vai trabalhar, vai do norte, sai do norte e sul e vai para o centro. Tá. O trabalho está no centro. A maioria das grandes... Dos empregos está no centro. Está no centro. Então, o que acontece é que não é suficiente, tipo, o transporte público, porque antes de que existisse esse modelo, já existia, tipo, o transporte, digamos, público, mas era privado. Então, aí como que você tinha muitas alternativas para chegar a esse lugar. Mas quando
pegaram esse novo modelo que é nomeado como metropolitano. Esse modelo do metropolitano tirou a todas as linhas que tinha disponível. Então você já não tem como chegar a outro ponto onde você quer ir por conta de que apenas tem essa única opção para você ir para esse lugar que você quer. Que antes, tipo, você tinha 3, 4 diferentes alternativas e você chegava lá. Mas agora, com esse modelo do metropolitano, você tem apenas essa única alternativa. Então, todo mundo vai para lá e fica um caos. É muito caótico. Entendi. E lá só usa o ônibus como transporte público? Ou tem alguma outra alternativa além do ônibus? Tem um metrô que foi inaugurado tipo, há 3, 4 anos. Foi a primeira linha do metrô. Na verdade, essa primeira linha do metrô foi começada nos anos 80, mas o que acontece foi coisas políticas só. Por coisas políticas que eles pararam e não continuaram a obra. E, tipo, quando esse presidente que deixou no ano 90, deixou essa obra inconclusa, ele voltou, acho que em 2005. Então, aí que ele falou, então vamos a fazer novamente tudo. E aí que chegou a primeira linha do metrô. Entendi. Só vontade política que foi isso. E então, aí tem essa linha do metrô, que foi a primeira linha do metrô, e atualmente estão fazendo mais 2 linhas do metrô, que no total vai ter 3 linhas. E esse metrô que está construído hoje não ajudou a melhorar. E na verdade essa criação do metrô fez com que esses ônibus criassem uma linha do metropolitano que você comentou de uma coisa só e diminuindo as outras 3 alternativas que tinha antes, é isso? Diminuiu essas alternativas, na verdade, porque antes você tinha muitas alternativas para chegar e tipo, você ia demorar 1 hora para chegar, pelo menos na minha experiência, eu ia de um ponto para outro, de um lugar para outro, e demorava 1 hora. Então, agora, quando tem a linha do metropolitano, demora 2 horas. Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, inclusive tem expressos, né? Que você vai demorar menos. Mas os expressos não funcionam em todos os horários. Funcionam só de manhã ou só de noite. Mas ainda assim, eu acho que a gente demora mais. Vai demorar 30 minutos menos, 1 hora e meia. Mas não compensa. E aí, como alternativa, o que você enxergaria para resolver esse problema, assim? Eu quando falei com outros colegas meus, que assim, por exemplo, eu já vi no caso da Copenhague, que é um sistema semi-radial, e no caso de Amsterdã, que também é um sistema radial, que tem do metrô. Mas isso aí, porque essas cidades estão, tipo, tem essa estrutura radial ou semi-radial. Mas Lima tem uma estrutura linear, então eu acho que a melhor alternativa seria criar essa linha do metrô linear e atravessar todas elas através de ônibus, que seria tipo a alternativa mais eficiente, eu acho. Na verdade, Lima é muito parecido com o Rio de Janeiro, né? Imaginando aqui cenário Brasil, ele é muito, acho que parecido como estrutura, né? Exatamente. E eu estava vendo há pouco que não são arquitetos, são engenheiros que sobretudo veem as meias estruturas do país. E eles estavam comentando que estavam fazendo tipo tinha planejado ou algo assim para fazer uma estrutura lineal que atravesse todo Lima. Mas seria muito legal se eles fazem isso. E essa conversa de Lima com as cidades vizinhas, como é que funciona? É que assim, Lima é como que uma cidade, a parte metropolitana, é que é assim, Lima é um deserto, sim, Lima é um deserto, todo Lima é um deserto, só que ele é atravessado por 3 rios, e como é atravessado por 3 rios, então ele cria um cenário de vales. Então, fora disso, a única coisa que vai enxergar é deserto. Então, é assim, tanto para o sul como para o norte, tem a parte desértica. E se você vai para o lado para o oeste, você tem o Pacífico. Sim. E para a parte este, você tem toda a parte da Cordilheira dos Andes. Então, o Lima é como que uma parte plana, só aí, porque depois você vai olhar para a parte oeste e já tem a KDN, tipo a parte montanhosa.
Então não tem como se expandir para o oeste. A única expansão que ele tem é de norte a sul. Sim. Então a comunicação com as cidades vizinhas não é muito, porque também as cidades vizinhas mais grandes, elas ficam muito longe. Tipo, a parte norte está Trujillo, que está tipo a 6 horas. E se você vai para a parte sul, que está Arequipa, que também fica umas 6, 8 horas mais ou menos. Então, eu acho que essa parte dinâmica entre elas não é muito dinâmico, na verdade. Então, para ligar essas duas cidades, seria só ônibus na estrada. É, só ônibus na estrada. Não tem outro jeito de você, tipo, fazer uma dinâmica entre elas. A gente decidiu separar a conversa em duas partes, né? A primeira que vocês viram, a gente falou bastante do transporte público de Lima, e a continuidade agora a gente vai falar um pouco mais dos espaços públicos. Então, fica aí com a continuidade da nossa conversa. É uma outra coisa que me chamou a atenção também, que ela comenta na entrevista, é que é bem recente a ideia de concursos públicos para edifícios, né? Públicos, no caso. Obras públicas. Isso me chamou bastante atenção, né? Porque até a questão é de que forma pensar a cidade, em questão voltando a Lima, né? E de uma forma mais única, e não edifícios, né, construções isoladas, como eles falam aqui na entrevista. Essa questão dos concursos, você sabe um pouco mais, até porque ela coloca isso que é uma lei nova, mas que não está ainda, de certa forma, funcionando, assim, lá em Lima em específico, né? É um pouco disso. O que acontece? Acontece que nos anos 90, Lima estava tipo a Venezuela, estava com hiperinflação. Uhum. Não, estava no buraco. E aí, quando chega o novo presidente, que é Alberto Fujimori, nos 90, ele fecha qualquer tipo de concurso arquitetônico. Por quê? Porque é assim, o país está no buraco, porque ele precisa economizar. Então, aí os concursos já não eram tipo arquitetônicos, os concursos eram mais por quem vai cobrar menos por esse projeto. Uhum. Então, isso foi, e tanto assim que essa lei estava aí, estava vigente até o 2018, e era assim, por isso que eles comentam que é um pouco de que antes a gente procurava fazer o mais econômico, mas sem nenhum tipo de qualidade. Ou seja, as obras públicas, as edificações públicas, não tinham nenhum tipo de qualidade. E até agora não tem. Então, o que eles falam é um pouco disso, que agora se está retomando todo esse negócio de os concursos públicos para conseguir, tipo, dinamizar e melhorar a arquitetura nas edificações, sobretudo nas edificações públicas dentro da cidade. Como é que funciona essa coisa de um projeto público, né, de um edifício público não ser feito por um arquiteto? Não, ou seja, se é feito, o que acontece? Acontece que aí quem vai entrar, aí, aqui entrava, né? Mas agora já não vai ser assim, eram só as empreiteiras. Então, você vai, tipo, essa empreiteira vai fazer um custo, um orçamento por 2 milhões, e outra vai falar, eu vou pagar 1,5 milhão. Então, tipo, tem um menor custo, ele vai ser escolhido. Assim como que funcionava. Entendi. Mas isso não impedia que isso fosse feito por um arquiteto. O arquiteto estava dentro da construtora ali, da empreiteira, para desenvolver o projeto. Então a questão da baixa qualidade, então, é por causa dos profissionais que estavam envolvidos, e não porque não tinha um arquiteto. Exatamente. Ou seja, tinha um arquiteto, tinha um engenheiro, sobretudo um engenheiro, mas as obras, tipo, não, sem qualidade nenhuma. A única coisa que era, tipo, era o menor custo. Mas você enxerga que essa baixa qualidade nas construções era por causa do custo ou porque era a incompetência das pessoas, dos profissionais envolvidos? Na verdade, eram as duas coisas, tanto o menor custo como arquitetos incompetentes que estavam trabalhando nessas empreiteiras. Então, é assim, ou seja,
Também tem isso, tem o arquiteto bom, no geral, não fica no Peru, não está em Lima. Tem poucos arquitetos bons que ficam no Peru. Por exemplo, dos que estão ainda vivos é o Siriani. Ele estava na França, agora que ele tem tipo 70 ou 30 anos, que ele voltou tipo para ensinar. Uhum. E a Sandra Berkeley e seu esposo Cruz também, eles estavam tipo 12 anos na França e depois que eles tipo, voltaram para Peru. Ela fez a faculdade, né, no Peru, depois ela foi para Paris, onde ela estudou, formou o escritório com, então, hoje marido dela, né? E aí, realmente, eles voltaram para o Peru depois que eles tiveram a oportunidade de fazer projetos residenciais, sendo que foram premiados justamente por esses projetos dessas casas, né? E realmente é o que você falou, né? Eles foram, isso é até interessante que você tocou nesse assunto, para a gente poder entender um pouco mais, né, da sua opinião, da sua visão. Por que você acha que, como que são então essas escolas, né? Como que é a academia de arquitetura no Peru, e por que você acha que então esses profissionais, como você julga, né, de qualidade, eles saem do Peru e vão para outros lugares? Então, com relação a isso, que assim, estava procurando um pouco sobre a Sandra e ela falou que ela, quando foi para Paris, eu não sei se ela fez, porque ela falou que estava fazendo a dupla, tipo a dupla titulação, tipo, não a dupla, senão era mais eu não lembro a palavra, estava convalidando lá no Paris, os estudos dela, e aí que conheceu o Siriani. Siriani é um dos arquitetos peruanos, não se pode falar um dos melhores, ou se pode falar um dos mais reconhecidos, sim, mas ele tem muitos prêmios. Então aí tem contradições, onde tem gente que gosta dele e gente que não gosta. Mas aí a Sandra fala que ela, quando foi para Paris e conheceu o Siriani, que ela, tipo, reencontrou a arquitetura. E eu acho que o Siriani foi um dos principais influenciadores no modo de projetar deles. Que é um modo bem característico mesmo, assim, né? Sim, eu tinha notado aqui algumas coisas que o Siriani fala, tipo, e ele fala que ele tem 4 pontos. O primeiro, que é identidade exterior. O segundo, que seria o que ele fala de dentro, ou seja, qual é o espaço que tem dentro, mas como uma coletividade, não como uma individualidade. Depois ele fala de uma figura simples, que seria a parte que é projetada para a cidade, né? A parte exterior do próprio edifício como uma figura simples. E, finalmente, toda a parte da complexidade arquitetônica, que faz parte de qualquer projeto de arquitetura. E também se pode adicionar uma coisa que achei interessante, que ele falou assim, que dentro dos projetos dele, sempre ele tenta colocar 1/3 do terreno como área verde. Por quê? Porque ele fala que não se pode utilizar a parte existente, ou seja, aproveitar a parte existente e depois ficar com pouca área verde. Mas a questão do que a Elis perguntou, né, de por que os peruanos buscam sair do país, né, para consolidar uma carreira, né, entre aspas, por que você acha que acontece esse movimento? Então, essa parte é mais por que assim, Lima tem um grande problema, e um dos grandes problemas são os terremotos. Então, como tem esse movimento onde tudo treme, a arquitetura é muito simples. A maioria das vezes, ou seja, a parte arquitetônica é muito simples. Ou seja, você tem que fazer uma caixa, porque a parte estrutural fala que você tem que fazer uma caixa. Então, aí a parte criativa é um pouco limitada, de certa forma, mas não é assim sempre. Então, a gente vai, tipo, fora, tentar algo diferente. Porque, por exemplo, se aqui tivessem os terremotos que tem lá, muita da arquitetura que existe aqui não seria viável.
Então, eu acho que é por conta disso que muitos arquitetos tentam sair para fazer outras coisas que eles poderiam fazer. Mas você não acha que, por exemplo, se a gente pegar o Japão também como uma referência de um local que tem muitos terremotos e tudo mais, e o quanto eles acabaram tirando dessa desvantagem, vamos dizer assim, uma vantagem na construção, na inovação justamente para tecnologias relacionadas a isso, né? Então, será que também hoje pode ser dito que tem que ser feito dessa forma? E até curioso, porque você dizendo isso, né? E quando você olha as obras da Sandra e, enfim, focando nela justamente porque a gente está falando nela, você vê muito concreto, né? E aí quando você fala em terremoto, geralmente esses tenta usar materiais mais leves e tal, mas só isso que me chamou a atenção quando você comentou esse negócio de terremotos. Mas será que não vale essa tentativa também de como desenvolver, pensando internamente, para melhoria da qualidade da arquitetura no Peru, mesmo tendo essa diversidade dos terremotos? Então, que aí tem muitas variáveis, eu acho. Uma das variáveis é que a tecnologia, o Peru não tem a tecnologia que tem o Japão. Sim, não, sem dúvida. Então, a segunda parte, tipo, que eles usam muito o concreto por conta de que o Peru está muito exposto, está no litoral. E aí tem a brisa marinha, que se você coloca aço, não vai dar certo. É por conta disso que é melhor usar a parte do concreto, né? Por isso que eles também, quando fazem as obras, colocam mais concreto que a parte do aço. Uhum. Sem dúvida, só um parênteses, sem dúvida, a tecnologia que o Japão tem hoje, justamente, é isso mesmo, ele foi desenvolvendo. A gente sabe também questão de funções, assim, econômicas são diferentes e tudo mais. Mas eu quero dizer assim, se não avale a pesquisa dentro de universidade, a gente sabe que isso não é do dia para a noite, enfim, a gente conhece que deve ser muito, muito parecido com o Brasil em muita coisa, e também não é tão simples assim esse desenvolvimento, essas pesquisas, como aqui no Brasil também a gente vê que pesquisa cada vez está sendo mais difícil. Mas a minha questão é pessoas que temos assim, que têm condições talvez de alavancar isso. Tudo bem, ninguém tem obrigação de ficar onde não quer, mas eu quero assim, se não tem uma movimentação justamente por ser essas pessoas que têm ali um poder, no bom sentido, de ter o conhecimento, de ter estudado, de ter condições para seguir com pesquisas ou com interesse nessa linha, né? Só isso, mas as condições realmente entre Peru e Japão são completamente diferentes. Sim, o que acontece? Aí tem o problema que, como a gente falou, a partir dos concursos públicos, que não existiam. Então, ao não existir essa parte dos concursos públicos, muitos dos estudantes não têm essas oportunidades de inovar. Uhum. Então, você sem essa inovação, já como que ficou parado, vai ficar estagnado aí essa parte de fazer uma arquitetura dentro do Peru. Perfeito. Se você tem a oportunidade de sair para fazer algo diferente, você vai sair. Uhum. Por quê? Porque não tem oportunidades. E depois tem lá que aqui como é o CAU, lá tem o CAP. Uhum. Mas o CAP não tem nenhum incentivo para os arquitetos, não tem nenhum incentivo para os estudantes de arquitetura. Tanto assim é o CAP que tem lá que não tem valor nenhum para ninguém, tem valor nenhum. O único valor que tem é tipo para você pegar a parte da colegiatura. Depois disso não tem nenhum valor. Por quê? O que acontece? Acontece, por exemplo, que foi há 8 anos que a Lima ficou assim um plano da cidade. Uhum. Então, o que passa? Se uma cidade fica sem plano, fica parada, fica estagnada. Então, aí, quem fizeram um movimento foram os estudantes de arquitetura de todas as faculdades do Peru. E eles formaram organizações para pedir para o prefeito explicações de por que não tem um plano da cidade. E foi tudo um movimento para, tipo, fazer um novo plano de cidade, mas por meio dos estudantes. Uhum. O CAP nunca falou nada. Já pode imaginar o cenário que tem lá.
Não, sim, a gente, né, nós aqui do Brasil também estamos numa posição que a gente consegue, de fato, compreender muita coisa, né? Somos vizinhos assim, tipo, aqui América Latina, tem muita similaridade, infelizmente, nessas coisas que não são tão boas, vamos dizer assim. Então, dá para compreender. Bom, o artigo que eu trouxe é um texto escrito pelo Eric Baldwin. Ele inicia comentando um pouco sobre o inevitável, né, que é o crescimento da população urbana. E aí ele começa a abordar algumas questões que traz a tecnologia como sendo uma solução para resolver alguns problemas do sistema de transporte urbano, que é uma ideia de como a tecnologia consegue atender a demanda de uma forma que, enfim, a gente consiga viver em harmonia, né, entre aspas. E que essas novas tecnologias faz o arquiteto ou os profissionais envolvidos na construção de uma cidade repensar a maneira de como a gente começa a interagir com os espaços. E aí nesse artigo também ele traz duas situações, uma que ele focou mais, né, que é o transporte em si, e a outra problemática, né, que ele traz também no artigo, mas que ele acaba não aprofundando muito, que ele só dá um cheiro e que de repente pode ser uma discussão para uma outra notícia aí pra gente comentar, como será a relação das pessoas com esses novos espaços. E aí, voltando um pouco ao assunto dos transportes, ele cita um estudo do escritório Big, né, que ele fala de ciclos, né, de como funciona o transporte, né. Eles encontraram que a cada 50, 60 até 70 anos, esse meio de transportar as pessoas muda, né, o jeito de transporte. Então ele cita desde o trem a carvão até os dias atuais. Então eles conseguiram achar um ciclo que a gente está muito próximo desse novo ciclo. E aí não vou alongar muito, então ele traz mais esse estudo do Big mais para contextualizar. E aí eu acho que eu vou trazer os tópicos que ele trouxe ali como o que já está acontecendo no mundo em relação aos transportes com tecnologia, para aí a gente começar a discutir o que a gente acha sobre isso, tá? Então o primeiro ponto que ele trouxe é Luxemburgo é o primeiro país a liberar o transporte público gratuito. Então isso, a princípio, vai ser validado a partir do ano que vem. E como solução assim de imediato parece muito legal, assim, incrível, mas que de repente a longo prazo pode ter alguns problemas, mas aí a gente começa a discutir, mas que a ideia de fazer o transporte gratuito é que Luxemburgo é um país que a relação pessoa-carros, o número de carros é muito grande, é absurdo. As pessoas usam muito porque muitos trabalham fora do país, né? Então eles vão para Bélgica, França e Alemanha, que são países vizinhos. Enfim, eles acabam não usando muito transporte público, que fica mais dedicado aos estudantes, né? Então que eles fazem o caminho da casa à escola com transporte gratuito, que isso começou a acontecer já em 2018. E aí agora a ideia é que eles liberem para todos, para que todo mundo comece a usar o transporte. A pergunta é, quem que vai pagar essa conta? O Luxa! Aí tem duas questões, né? Luxemburgo é um país teoricamente estruturado. Então, com certeza. Então ele conseguiria manter essa infraestrutura de transporte gratuito, mas que isso deve estar embutido em algum imposto. Mas assim, só um parênteses. Isso que eles estão fazendo, se eles estão baseados na quantidade de pessoas, que aqui fala que é cerca de 400 mil passageiros, né? Uhum. Não, isso é para países vizinhos, desculpa, não tem o número de pessoas ali de passageiros de transporte público. Na verdade, o que eles estão fazendo aqui em São Paulo é feito, porque estudante não paga também. Estudante não paga? Então, às vezes, não, estudante não paga. Desde 2013. Paga meia, ele. Não, pagava meia, agora não paga. Todos os estudantes? Conseguiu depois daquela. Esperaram eu sair da faculdade pra fazer isso? Gente. Mas você não se manifestou quando você teve a oportunidade, se ferrou. Eu achei que era normal, mano. Mas é estudante de escola pública. Tem alguns pontos. Uma que é escola pública, na faculdade também, não sei se são todos, mas tem alguns alunos que não pagam nada, que é gratuito, e assim, se você for na ponta do lápis, obviamente eu não sei dizer quantos são aqui, quantos são lá, mas eu quero dizer, obviamente Luxemburgo fez um estudo, analisou que a quantidade de pessoas que eles acreditam que vão circular é uma quantia que eles conseguem manter como
o que eles têm de caixa, né? Que se for como a grande maioria dos países nórdicos, eles têm tem taxas altas que você paga, mas obviamente aquela história que a gente já está cansado de saber que tem retorno, né? Sim. Então, respondendo a pergunta do Samuca, acho que é nessa linha, é a prefeitura, sei lá como é que é lá. E Estado, desculpa né? só, eu não sei se vocês se tiveram mais informações sobre, mas não tem nenhuma parceria com empresa privada para conseguir dar essa gratuidade? Não. Tudo bancado pelo próprio governo? Eu vou dar um exemplo rapidinho de São Paulo, até onde eu sei, tá? Porque eu também não sou nenhuma conhecedora assídua sobre o sistema, mas aqui em São Paulo é concessão, né? E a gratuidade, quem paga é a prefeitura. Porque, assim, quem opera, né, que tem que ter um retorno. Mas, assim, a gratuidade dos aposentados, idosos, e estudantes e blá 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 que tem do transporte público de São Paulo, quem paga é a prefeitura. A gente pode perguntar, foi mal feita essa negociação? Que é aquela história que nem o governo adora passar a mão na cabeça, por exemplo, das montadoras, né? Não sei, não vou entrar nesse, mas só respondendo, quem que paga a conta aqui em São Paulo é a prefeitura. Que por consequência somos nós. Mas a ideia é que em troca do que a gente paga, eles dão retorno, né? Se a gente não usa o transporte público, aí é uma outra questão. Aí não sei se poderiam dividir ali questão de imposto de, eu uso transporte público, eu não uso, sabe? Aí é mais complexo. Igual se faz com o carro, paga imposto de carro quem tem carro. Isso. Mas não dá para você pagar o imposto de transporte público, não dá para você colocar quem usa o transporte público e quem não usa. Então você não consegue separar o imposto. Todo mundo paga o imposto de transporte público, mas só quem tem carro tem transporte privado paga o imposto de transporte privado. Porque o transporte público é público. Você vai usar ali, se você quer usar ou não. Se você não usa, zero seu, né? Exatamente. Você tá pagando por isso. Sim. Só para finalizar então essa questão de Luxemburgo, vale lembrar que essa iniciativa aqui é mais pensando nos seus impactos ambientais e logísticos também. Então por isso que essas iniciativas estão sendo iniciadas agora, para que isso seja o menos impactante no futuro. Eu vou deixar o que eu queria falar, que é meio geral pro final, mas a controvérsia. Sei lá. Eu vou deixar para falar, mas não vou. Falou já. Depois eu argumento. É só manchete. Ela só cutucou a onça. Bom, o próximo que ele aborda aqui é o Hyperloop, né, que, enfim, todo mundo já ouviu falar, e que a Índia aprovou esse primeiro Hyperloop aqui para passageiros no mundo, né? Então ali vai ser implementado. Não sei se é o primeiro, mas enfim, ele coloca como primeiro, acredito que não seja. Então, ele só anda em estrada? Então, eu vou falar então o que é o Hyperloop. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre o nome Hyperloop. Eu achei que o Hyperloop era uma tecnologia exclusiva lá dos caras da Tesla lá. Mas isso é o nome de uma tecnologia, não. Eu achei que era o nome do produto deles. Mas isso é o nome da tecnologia? Tudo que tiver no mundo vai chamar Hyperloop? Não, na verdade eles batizaram, virou tipo Bombril, Gillette, né? Entendi. Então isso vai ser utilizado para tudo, né? É como se fosse o trem-bala, tipo, temos o trem, o metrô, o trem-bala e agora o Hyperloop. Então é meio que se fosse uma evolução entre aspas, né? Porque eu vou explicar como é que funcionaria isso. O Hyperloop não é um transporte que a gente vai usar dentro de cidade, tá? Não é a intenção dele. A gente pode chamar ele de um trem-bala supersônico, né? Então ele tem as mesmas funções de um trem-bala, mas ele é muito mais veloz, né? Ele consegue chegar a uma velocidade de mais de 1.200 km por hora, mais ou menos. Então ele tem a velocidade de um supersônico. Não dá pra comer lá dentro. Então, isso é incrível, né? Porque você lá dentro, você não sente esse tempo. Pelo menos são os estudos, né? Tá. Então é como se você estivesse dentro de um trem normal, só que fora numa velocidade extrema, assim, absurda. Então a ideia é que ele faça ligações de longa distância num curto período de tempo. Então a ideia é que, sei lá, trajetos de 3 horas se transformem em 30 minutos. Então essa é a ideia do Hyperloop. Então acho que como ideia, né, de
Aí eu acho que entra as questões dos próximos, né, que é a discussão do transporte aéreo, mas como solução de chegada de ponto A a ponto B no menor tempo possível, isso eu acho que é super válido. Há outras questões também que o pessoal discutia se o transporte é seguro. Isso já foi comprovado, né? Já se tem feito testes há pelo menos 10 anos, né? Então, obviamente é controlado por máquinas, né? Na verdade, todos os trens, metrô, a gente já consegue ter isso autônomo, né? Então, seria mais ou menos a mesma ideia. Não seria como um trem-bala que carrega X número de pessoas, né? Não sei quantos um trem-bala carrega, né? Deve ser, sei lá, Acho pelo que menos. igual um trem. Só que ele seria mais reduzido, porque ele é menor, enfim, e chegar nessa velocidade mais alta, né? É uma tecnologia animal, né? E eu estou só esperando a tecnologia de um trajeto de 3 horas o Hyperloop faz em 30 minutos. O ideal seria a próxima fazer em menos 1 hora, que aí você sempre chega antes dos seus compromissos, você não se atrasa. E você chega mais novo, inclusive, né? Claro. Quanto mais você pega, mais novo você fica. Você volta no tempo. Mas a tecnologia do teletransporte já está sendo estudada há muito tempo, né? Um dia chega lá. Mas a ideia do Homem-Mosca é essa, né? Oi? Vocês nunca viram? O Homem-Mosca era por causa dessa ideia do teletransporte. Ele transporta as partículas de um lugar para o outro. Só que quando ele foi se transportar as partículas dele, tinha entrado uma mosca no tubo que ele ia se teletransportar, e aí misturou as partículas, virou o Homem-Mosca, entendeu? Por isso que ainda não é factível. Eu achei que era Homem-Mosca porque ele ficava sobrevivendo no cocô. Ai, Jesus amado. Bom, e aí eu acho que o grande desafio do Hyperloop, acho que não é nem ele em si, né? Porque eu acho que ele funcionaria, né? Pensando em trajetos longos. Mas o desafio dele, eu acho que é pensando em curto e médio prazo, que é um transporte que vai ser para elite, né? Não vai ser um transporte para todos, né? Então, se a gente hoje já tem, hoje, né, a gente conhece gente que nunca andou de avião, imagina andar num Hyperloop. Então, o interessante de ser aqui a Índia, né, é que na Índia as pessoas andam muito de trem, né? Porque elas se deslocam muito entre cidades, até mesmo os bairros afastados. E aí, para acessar as grandes cidades e tal, você vê, né, as imagens das pessoas andando naqueles trens bem precários à vista, assim, não sei, nunca andei, porque eu nunca estive na Índia. E aí, totalmente indo para o oposto, você vê essa tecnologia e realmente, imagino, não sei, a gente não sabe o valor de uma passagem por vai ser e tal, mas será que o público que vai ser esse, né, que vai ter acesso a esse transporte, né? Em Luxemburgo o Hyperloop vai ser gratuito também. Sim, claro. Estão trocando todas as frotas lá não são 8 ônibus, mas vão ser 8 Hyperloop, cara. Lá não tem nem como colocar isso. Né? Acaba o país. Você atravessa o país em menos de 1 minuto. Aí cai no Então, mas as pessoas não vão trabalhar em outros países? É justamente para as conexões. A não ser que seja só uma estação lá, né? Não sei. Eu acho que essa coisa aí da Índia é mais para inglês ver mesmo. Eu acho que o negócio vai começar lá nos Estados Unidos. Não. Eu acho que isso aí depois eles... No mundo árabe já tá começando já. Mano, mas lá nos Estados Unidos já tá começando há 10 anos. Não. De Los Angeles para não sei para onde lá. Não, já fizeram, né, a primeira pista de teste lá no deserto, né? Perto de Las Vegas ali, Nevada. Sim. Já fizeram a primeira pista de teste lá com o Hyperloop. Bom, o próximo ponto aqui que ele traz é o futuro do transporte aéreo compartilhado, né? Segundo a Uber Air. Isso daqui para mim é muito complexo. Esse projeto aqui não conheço em detalhes, mas para mim não funciona, tá? Só pegar um exemplo de São Paulo, que a gente já tem um dos 3 maiores tráfegos aéreos de helicóptero. Dizem já que São Paulo está perto do limite desse tráfego aí, né? De controlar e tal. Se imaginar que isso vai ser compartilhado e que queiram, né? Que mais pessoas utilizem esse meio de transporte, é quase que inviável. Pensando que a gente já está no limite e teria que aumentar a frota para atender essa demanda. Porque hoje quem anda não vai compartilhar com um amiguinho do lado, né? Se o cara anda hoje é porque tem dinheiro.
dinheiro. Então ele não vai andar, não vai compartilhar um Uber Pool, sabe? Não, acho que não faz muito sentido. Mas sabe o que é engraçado? Só cortando 2 segundinhos, que quando o Uber começou aqui em São Paulo, no Brasil, imagino eu que foi em São Paulo que começou, tinha esse preconceito. Eu lembro disso no início. Não, eu vou preferir sozinho. Não, no meu caso não, mas digo, eu ouvia pessoas e até eu lembro, não sei se eu cheguei a ler algum lugar alguma coisa sobre esse preconceito de dividir o carro com outras pessoas. Mas aí, acho que de alguma forma isso eles conseguiram trazer também como uma coisa cult. Você usa o Uber, você sabe, assim, e aí as pessoas mais jovens, obviamente, primeiramente, começaram a usar. Mas um pouco também graças ao 99, que foi um pouco uma revolução que começou antes, né, que foi uma sacada muito boa do 99, quando começou só com o táxi. E aí eu acho que isso, mais o fato, obviamente, do preço, que era um preço super convidativo, né? Andar de Uber, sabe? Vou me deslocar por um preço, né? Super acessível, ao contrário do que é um táxi. Era um táxi. E aí eu acho que a soma dessas coisas fizeram as pessoas aderirem a essa nova, a essa tecnologia da Uber. Essa inovação, no caso. Mas eu lembro disso, assim, essa coisa. Eu não vou dividir, não. Mas eu acho que tem uma diferença grande aí. Sim, de um carro para um helicóptero. Porque um carro, se o cara é riquinho aí, né, que nem eu coloquei do helicóptero, o exemplo, ele vai continuar tendo o carro dele e nunca vai usar o Uber. Nem o Uber individual aí, ele vai usar. Então, o público é completamente diferente, né? Então, mas será que o público é esse? Mesmo para tornar mais acessível, talvez. Obviamente que ainda vai ser bem para pessoas que têm um poder aquisitivo bom, mas será que não é aquele que não dá ainda para andar, mas a Uber está pensando nesse que ainda não dá, mas talvez ele consiga alcançar esse público? Porque assim, eu também não conheço direito. Porque assim, só pensando em valores, né? Só do helicóptero sair do chão, pedir autorização para andar, né? Para sair, para andar não, né? Para voar. Voar. Ele gasta mais ou menos de 500 a 600 reais só para sair do chão. Então pensando que o helicóptero ali é para 4 até no máximo 6 pessoas, dependendo do porte do helicóptero aí que eles estão tratando como compartilhado, é no mínimo 150 reais o voo para cada um. Então não é um voo barato, sabe? Mas eu acho que a inovação e a demanda, que obviamente aí eles têm que trabalhar com demanda. A Uber trabalha com demanda para ele conseguir baratear. Hoje ele já faz isso. E aí ele tem que fazer a mesma coisa. Então, os moldes de onde nasce isso, que é nos Estados Unidos, eu não sei dizer, não sei se você sabe me dizer se tem esses mesmos custos, eu imagino que não, para esse tipo de transporte aéreo, né? De ter que pagar só para decolar, só que eu falei. Agora, aqui no Brasil, se isso realmente chegar, vão ter que mudar coisas nesse mercado para poder conseguir ser vantajoso, né? Senão, realmente. Então, eu acho que não dá para pensar nesse modelo dessa inovação que a Uber trazer, né, do transporte aéreo, nos moldes que a gente tem hoje, pensando em Brasil, pensando em São Paulo, como é que funciona. Não sei se é fechado, talvez seja até um mercado meio fechado, sabe? Que nem era do táxi. Pode ser que quando ele chegue aqui, ele vai se deparar com essa mesma questão que eles tiveram com os táxis, por exemplo, e vão ter coisas que vão ter que surgir novas leis, como surgiram. Eu acho que não dá para pensar em inovação, seja essa ou qualquer outra, nos moldes tradicionais e até pensando em legislações, às vezes, né? É porque hoje em São Paulo a gente tem 2 empresas, eu acho que é de helicóptero compartilhado, né? Mas eles não têm uma demanda considerável, assim, sabe? Eu acho que, olhando para mim, assim, o que mais inviabiliza, e eu acho que aí não tem tanto a ver com a evolução, como a Elis falou, de legislação, de parâmetros que a gente tem hoje, é uma evolução que eu enxergo que tem que ir junto, é a questão de controle aéreo, né? Como o Satoshi falou, já está quase saturada o espaço aéreo. Tanto é que a gente não fica sabendo, a gente só sabe que cai um helicóptero quando tem alguém famoso lá dentro, mas é absurdo como tem notícia de helicóptero caindo em São Paulo, então já é muito, eu esqueci a palavra, velho.
já é muito ultrapassada essa tecnologia, ou não é tão bem utilizada aqui. Então imagina você ter a quantidade de Uber que você tem na rua, você tem no ar, numa tecnologia e num controle aéreo pífio que a gente tem aqui, ou seja, com a quantidade de helicópteros que a gente tem hoje, já tem um monte de quedas, já tem um monte de problema. Imagina isso em escala. Eu acho que para mim é inviável por esse sentido. Eu acho que, obviamente, tudo tem que evoluir igual evoluiu a questão do Uber, e como eles falou, mas nesse caso eu acho que é uma evolução que independe do pensamento dessa inovação, assim, como teve o do Uber, de legislação e tudo mais. Eu acho que tem um problema um pouquinho maior. Eu concordo total. Eu acho, na verdade, eu não. Quando eu vi essa reportagem, esse artigo, na verdade, e os pontos, para mim eu condeno, porque essa coisa de transporte aéreo e até nesse viés que a Uber está querendo implementar. Eu só estava realmente tentando analisar em cima do que o Satoshi tinha falado, mas para mim, esse modelo do tipo, desculpa a palavra, cagamos na terra, vamos usar o ar agora, eu não concordo, assim, eu acho isso que é o modelo do ser humano do tipo, explorei aqui, agora se virem aí que eu vou explorar outro lugar, sabe? Eu não concordo, não acho que seja um modelo ideal, assim. Em compensação, já se tem estudos de helicópteros individuais, transportes tipo motos aéreas, tipo usando como referência os Jetsons, de cada um ter o seu transporte voando por aí. Não é zoeira, porque os Jetsons você vai ver que tem coisas que eles colocam lá como sendo uma coisa super tecnológica e depois de 5, 10 anos aquilo virou realidade e ninguém nem percebeu, velho. Tipo o cara o Jetson andando com o cachorro numa esteira ali, e não tinha esteira na época. Hoje em dia a galera nem sai na rua, anda na esteira e a gente nem percebe essa evolução. A real é que existe essa tecnologia, pensando na questão dos drones, do helicóptero, de cada um ter o seu transporte aéreo ali, tudo individual, só que não tem a evolução de controle para isso ser seguro. Mas a real é que isso é muito viável, não é à toa que a Uber tá pensando nisso. Só que tem que se pensar em muitas outras coisas. Sim. Mas imagina todo mundo voando no seu espaço ali, sem trânsito. Se bem que depois que vier o teletransporte, isso aí... não faz sentido. Mas aí tem uma diferença, né, Danilo? A ideia desses transportes individuais aéreos que você citou, que tem já estudos, já tem alguns que já testaram e que voaram por um percurso de mais de 500 metros, é que esses transportes aéreos individuais, eles não invadirão o mesmo espaço aéreo de um helicóptero. Não é que você vai sair voando nas alturas, sabe? Você vai ter um limite ali de 5 metros, 7 metros, alguma coisa assim. Então não é que você vai ficar voando sobre os prédios, sabe? Não é nada nesse sentido. Então, você vai voar sobre as ruas. Seria como se fosse uma bicicleta aérea, né? Então, por isso mas quando você aumenta a quantidade e a escala, essa lei tem que mudar, né? Porque você vai ter que continuar tendo vias aéreas. Sim, mas isso é muito mais viável do que encher o céu de helicóptero, sabe? Porque o raio de segurança é muito menor. Acho que é só... Desculpa, só um detalhe, Satoshi. Já se foi aprovado a primeira cidade do Brasil para testar o Uber Air, que é a cidade que testa todas as questões do Uber, são duas, na verdade, Uberlândia e Uberaba, que já está fechado. Achei que ia falar sério aí. Vaiaço. Bom, seguindo o próximo aqui, ele fala do Hyperloop, acho que é mais para informar, porque a gente já discutiu sobre ele. Aqui eu acho que funciona mais que na Índia, que é em Abu Dhabi até 2020. Eles já querem testar uma linha comercial de operação, então vai ligar de ponto A a ponto B. Não vai ser uma conexão, mas que a ideia deles é que isso se torne um atrativo turístico ali, né? Aproveitando pensando já na Copa, né? Na próxima Copa ali, das pessoas poderem utilizar essa tecnologia. Se na Copa não ficou pronto o trem para ir para o aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo, será que eles conseguem fazer o Hyperloop até a Copa? Consegue. Já tem estádio pronto.
E aí a última notícia aqui que ele traz é do primeiro teleférico internacional, né, que ele atravessaria fronteiras. Aqui ainda é um estudo, mas o único comentário que eu posso fazer é que todo tipo de transporte de solo para mim é bem-vindo, independente se é caro ou não. Acho que futuramente isso pode se pensar em ser viável. E a questão do teleférico, eu acho que não sei se entraria em questão de transporte de solo, talvez aéreo, mas pelo menos ele tem uma linha guia, né? Então você não depende de outros fatores para poder utilizar desse transporte. Então eu acho que também é válido. E acho que, assim como o bondinho, né, no Rio de Janeiro ali, se você pudesse ligar vários bondinhos, ali como aquele Transmicable, né, que a gente comentou, acho que segue mais ou menos a mesma ideia e que eu acho que é super válido, né? A diferença de um bonde, de um trem e de um teleférico é onde está a guia. Se é embaixo é um trem, se é em cima é um teleférico. Ele é suportado por um cabo. Eu acho que, mas o conceito é praticamente o mesmo. Então eu concordo com o Satoshi. Eu acho bem viável. E eles falam entre fronteiras internacionais, animal. Acho bem interessante. Bonito o projeto, assim, olhando pela... Eu tenho a sensação que teleférico é uma coisa tão frágil, tá ligado? Se bater um vento forte que vai cair aquelas... que é aquele que você andava na infância, lá em Campos do Jordão. Aquele com os pezinhos balangando. Você vai segurando naquela barrinha, né? Agora, se usa um teleférico pra esquiar, que é um lugar que eu nunca esquiei, nunca fui num lugar desse, mas eu imagino que deve ser um lugar que venta pra caramba. Se fazem um teleférico pra isso, eu imagino que deve ter tecnologia. Não sei. Não, eu sei que tem. Na verdade, como eu falei, é uma sensação assim, mas obviamente que não condiz com a realidade. Mas o teleférico, ele tem uma grande diferença aí entre o transporte que vai no solo, né? Que é principalmente a velocidade, o conforto e tal. Por mais que seja um teleférico muito top, acho que ele vai mais devagar, exatamente por estar pendurado lá e tal. Eu acho que é uma opção aí para lugares onde... Eu não sei se... Sem contar que você impacta poucos, só os pontos, né? Só os pilares de sustentação você impacta no solo, né? O resto... você agride menos ali, né? A área de solo, mas... Eu não sei como que é exatamente essa fronteira entre a China e a Rússia. Isso é um lugar muito acidentado, isso é um lugar complexo para você fazer um trem, ou sei lá o que. Às vezes tem umas montanhas de pedra aí que os caras seria caro, muito caro para furar, né? Mas me parece ser interessante. Não acho mal nessa coisa do teleférico. É uma novidade para mim, viu, Satoshi? De todos os sistemas de transporte que eu já tinha pesquisado a nível, né, de cidades e coisas maiores, assim, é a primeira vez que eu ouço falar de um teleférico. Normalmente se tem na cabeça que o teleférico é alguma coisa ultrapassada, né? Quando você compara com o Hyperloop, assim, né? E parece que não, parece que continua sendo uma possível solução. Que e aí, quando a Elis falou sobre o teleférico lá, pra esquiar na neve, com vento, frio, me lembrei da cena do Debi Lloyd grudando a língua no canto. Eu também lembrei, mano. Desculpa, Elis, eu te cortei pra isso. Não, eu acho que essa ideia, esse comentário que você fez, Danilo, tem um Hyperloop e o teleférico parece uma coisa ultrapassada e tal. Na verdade, eu acho que é interessante até pensar que, sim, tecnologias novas vão surgindo, ótimo, mas eu acho que pensar aquilo que já existe, ou até mesmo coisas que não são tão tecnológicas, como a bicicleta, e principalmente, que é pouco se falado, que é o andar. Ou seja, você pode usar a tecnologia para favorecer as caminhadas das pessoas, né? E que tem, né, pelo menos para mim, assim, eu acho que falta muito quando se fala em transporte. A gente tem que pensar naquele produto que é aquele super cápsula que vai a 1000 por hora, daqui a pouco que vai na velocidade da luz e não sei o que lá e mas poxa, né, eu acho que não dá para pensar uma solução única, sabe, para tudo. A gente sabe que não existe uma única solução, a gente tem que pensar num todo, que as coisas são conectadas, ainda mais quando a gente fala de cidade, de mobilidade, né, de transporte e tal. Então, pensar que eles
citam que o foco é na tecnologia, mas eu acho que mesmo que a tecnologia possa ser para construir esses grandes modos de se transportar e tal, também pode ser usados para pensar nas ciclovias, nessas conexões das ciclovias com outras coisas e nas calçadas. Mas eu acho que o que eu tinha comentado lá atrás, que eu falei, é válida, óbvio, o artigo trazer todos esses pontos de desenvolvimento para com o tema, mas eu acho que a maioria é sempre pensado numa minoria populacional que envolve, como o próprio quem citou, né, o Hyperloop, ele tem essa coisa de ser uma coisa provavelmente cara e tudo mais, ou o próprio transporte aéreo através de helicópteros, nem que se fala também. E eu acho que se a gente trazer principalmente para o nosso país, eu acho que essas soluções são muito limitadas, né? Porque, com exceção do teleférico, porque vai privilegiar poucas pessoas, né? O teleférico em São José, na cidade que você falou, já ia bombar lá, onde faz frio. Exato. Qual que é o nome? Campos do Jordão. E outra coisa que me incomoda um pouco é quando se fala em novos modelos de transporte, né, e tal, é essa coisa de focar sempre nas grandes distâncias e continuar trabalhando nas grandes distâncias. Não que a gente vai deixar de fazer andar de ter essas grandes distâncias, eu digo, mas pensar como que a gente diminui essas distâncias. De novo, quando a gente fala de São Paulo, a grande questão é como a gente consegue diminuir distância. Como que a gente consegue que uma pessoa que mora na zona sul, na periferia, não tenha que se deslocar para vir trabalhar em São Paulo, que a gente fala isso, que já virou até uma coisa já super comum de se falar. Então, quando a gente fala de transporte, eu sinto muita falta de pensar mais em espaços, na estruturação da cidade e até de modelos de relações pessoais, de modelos de trabalho, muito mais do que pensar simplesmente como que vai ser o novo carro. Não estou dizendo que não é importante, né? Aqui não se falou, mas, por exemplo, os carros elétricos e tudo mais. Então, essa que é a minha questão. Toda vez que eu leio coisas relacionadas à mobilidade, transporte, eu sempre fico me perguntando, né? Por que a gente acaba querendo dar soluções para coisas que a gente viu que já não está muito funcionando, né? Só acrescentando, Elis, eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, a gente acaba, na verdade, tentando trazer novas possibilidades para uma coisa que já funciona, que é o exemplo do andar. As pessoas estão substituindo o andar por aqueles segways, hoverboards, ou seja, até isso tá dando, tipo, preguiça, sabe? A coisa, eu ir pra esquina, eu não tô indo andando, eu tenho que usar aqueles, não é nem, o hoverboard é aquele com duas plataformas, tem aquele outro que é uma roda só, central, que a galera tá andando na rua com isso, então a pessoa nem andar tá andando mais, né? Então tá usando tecnologia para substituir uma coisa que ainda dá para fazer sem ela, né? Por que a gente tá esquecendo do andar? Sabe de um detalhe aí que eles estavam falando, que eu tava pensando aqui, né? E o Danilo até salientou depois essa necessidade de aprimorar coisas que funcionam, né? Existe avião, existe um monte de coisa que transporta pessoas de grandes distâncias a tempos muito, muito reduzidos, eu diria, né? Mas existe uma necessidade de sempre superar isso, né? O ser humano fica nessa busca incansável de querer ser mais rápido, voar mais alto e ir mais longe, sempre, né? Mas essas coisas que o Satoshi elencou aí no artigo, dentre elas eu destaco principalmente o Hyperloops, eu vejo isso como uma grande fonte de renda, é isso, sabe? É uma maneira de você colocar um indivíduo para se deslocar numa determinada distância e esse indivíduo vai pagar horrores para isso, né? Provavelmente são aqueles caras, aqueles homens de negócio que qualquer 2 minutos que ele economizar,
é dinheiro, então é tipo isso, né? O cara que tem muita grana que vai usar e que ele vai economizar 40 minutos, em vez de fazer em 1 hora, ele vai fazer em 40 minutos, então ele economiza 20, então dá tempo dele almoçar aquele lanchinho rápido dele, sabe? Então me parece muito isso, né? No fundo, é uma maneira de ganhar mais e mais dinheiro, de conseguir, na verdade, ganhar mais dinheiro com menos esforço, vamos dizer assim, né? Tem uma frase, não é bem uma frase, mas eu ouvi falar isso aí, vocês me corrigem se vocês já ouviram também, e foi diferente. Se eu não me engano, inclusive foi o Paulo Mendes da Rocha, que eles achavam um absurdo o automóvel, né? A maneira como a sociedade usa e vê. Porque é uma lata de mais de 1 tonelada que você usa, que custa muito caro para carregar um indivíduo de 100 quilos, né? Não faz muito sentido assim na visão dele. Atravanca tudo, né? Você acaba, na verdade, usando uma lata de mais de 1 tonelada para transportar um indivíduo de 100 quilos e, na maioria das vezes, no trânsito, ela não funciona, porque fica parada ali e o indivíduo de 100 quilos, se fosse andando, chegaria mais rápido. Enfim, então, só essa questão do Hyperloops aí, fazendo essa... Não é bem uma crítica, né? Mais uma... sendo cri-cri mesmo, é isso. Mas é só mais uma maneira dos caras conseguirem arrancar dinheiro das pessoas e, enfim, né, de tentar incorporar ali no consciente coletivo o pensamento de que o ser humano ele pode ir à frente e além, né? Ele como é que fala? Como se os limites fossem insuperáveis e é isso que eles falou. Uma hora vai ter um negócio aí na velocidade da luz, que eu acho que não vai ter, né? Mas vai ter um negócio na velocidade da luz que vai levar você daqui para não sei para onde. Ou aquele negócio que o Danilo até usou aí o Danilo ou Satoshi, não lembro, sobre a questão das partículas, né? Teletransporte. Né? Acho que é uma coisa que fica tentar incutir isso na mente das pessoas e, enfim, eu acho que ninguém vai chegar nesse ponto. Eu acho que não chega nisso. Só pra finalizar, se tá fazendo é porque tem demanda. Eu acho que independente se o cara tá ganhando dinheiro em cima ou não, é porque tem alguém que paga. Sem dúvida. Acho que não tem muito como questionar se tá favorecendo A, B ou C, mas todo o transporte que foi construído, criado até os dias de hoje, foi por causa de uma elite. Né? Então espero que o Hyperloop vai atender a elite hoje, mas que talvez daqui 50 anos também seja acessível a todos e que de repente 20 minutinhos a mais que eu possa chegar antes no trabalho seja válido para ela curtir com a família, enfim. Então acho que isso a longo prazo pode ser interessante. E só acrescentando mais uma coisa ao que o Samuca tinha falado, na verdade é mais do que isso, né? A questão da lata de 1 tonelada para transportar 100 quilos. Se fosse só essa lata, era uma coisa. A questão é que todo o transporte, todo o planejamento urbano é feito baseado nessa lata. Então você não é só a lata que está sendo gerada, todas as ruas são feitas para poder transportar o carro, e aí todas as ruas e toda a comunicação entre os espaços urbanos são feitas a partir da rua, que é feito para o carro. Então o impacto é bem maior do que só a lata de 1 tonelada, né? Então... Isso que o Danilo tocou agora nesse assunto é bem legal, né? Já faz um tempo que os planejamentos da cidade não é feito em cima do carro, né? O modernismo provou que isso foi uma cagada, né? Provou que estava errado o modo de pensar e que os dias atuais o planejamento não é feito em cima dos carros. Se pensa em vias, mas pensando em transporte coletivo e como os carros autônomos poderiam interagir dentro desse espaço. Então, a gente tem uns estudos que têm sido feitos trabalhando como é que os carros autônomos conseguiriam entrar nas vias que a gente tem hoje, sendo atualizado com os novos planos diretores, né? Principalmente na Europa, que estão se fechando as regiões centrais ali com calçadão, mudando algumas vias, estreitando para dificultar ainda mais a entrada de carros na parte central das cidades. Então é muito legal ver essa relação que eles estão tentando construir em cima de coisas que eles já sabem que vai ser uma realidade, como é o caso do carro autônomo. E consertar, né? Consertar o que foi feito no modernismo. Ou pelo menos usar coisas que foram feitas para o modernismo, só que tentar adaptar para uma nova tecnologia e uma nova solução que seja melhor. Tem coisas que são inconsertáveis. Detalhe que a gente fala que... Só digo isso. De repente são coisas que a gente fala que está corrigindo hoje, que talvez as próximas gerações vão falar, nossa, que pessoal babaca que eles fizeram isso. Porque também eles vão ter novas tecnologias, novos jeitos de ver a cidade, e que são processos de transições naturais, né? Assim como o Big viu e fez esses estudos mostrando ciclos, talvez a gente também esteja nesse processo.
Então, talvez não, né? A gente tá nesse processo. E que daqui 50 anos alguém vai ter uma ideia muito melhor que a nossa e que vai... Aí eles vão estar falando a mesma coisa que a gente tá falando do modernismo, né? A gente tá arrumando a cagada que eles fizeram. E estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que tenha curtido. É o nosso primeiro convidado gringo. Então a gente queria agradecer a participação do Rony. Acho que foi uma... A gente acabou te entrevistando, na verdade, né? Acho que foi um papo mais de a gente tirar nossas dúvidas de como é a situação lá, né? Já que a gente pegou essa entrevista da Sandra como base, a gente não entende muito o contexto de lá, então acho que virou mais uma entrevista com o Rony agora. Mas que foi muito legal, né? Por a gente não conhecer e, enfim, sanar algumas dúvidas que a gente tinha. E fica o nosso agradecimento, né, pela participação, pela disponibilidade, e as portas aqui do Arq 2P vai estar aberto para quando você quiser voltar, e é isso. Como você falou, já foi tipo uma entrevista. Eu espero tipo voltar na próxima e falar mais, talvez sobre os arquitetos, as propostas arquitetônicas dele, porque assim, porque esse tipo de entidade que tem lá no Peru, porque eles projetam desse jeito e não tem tipo bagagem. Sobretudo eu acho que é mais da Espanha, né, da parte europeia, mas tem muitas coisas que a gente pode falar ainda, né? Espero voltar outra vez para falar disso. Legal. Eles querem complementar alguma coisa? Não? Não, quero agradecer. É muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de sair um pouco da nossa bolha Brasil, Europa, Estados Unidos e falar da realidade aqui mais próxima da gente, ouvir um pouco, ver o quanto é parecido em muitas coisas, né? Os dois países hoje em questão, o Brasil e o Peru. Também fico, enfim, contente de saber que, de certa forma, o Brasil te atraiu de alguma forma para vir estudar arquitetura aqui, né? Acho que o Brasil tem uma história muito relevante na arquitetura e eu acho que essa mistura também de pessoas de outros países que vêm para cá para somar são sempre muito válidas. E foi muito legal poder ouvir, saber um pouco mais do Peru, que eu confesso que tenho uma vontade imensa de conhecer. Tenho um carinho, assim, digamos, especial por Machu Picchu, que eu ainda não pude conhecer, mas tenho muita vontade. Então, obrigada. E deixar o convite também para você que está nos ouvindo. Devem ter percebido já que essa temporada a gente tem aberto bastante espaço para os nossos ouvintes. E se quiser participar é só mandar um e-mail, podcast.arq2p@gmail.com, ou entrar em contato pelo Instagram, podcast_arq2p. Mas também, se não quiser participar, pode continuar mandando mensagem, que a gente aceita sugestões de notícias, indicações de convidados. Manda feedback pra gente também, que é super importante. Se quiser patrocinar ou ser um parceiro também, a gente está aberto a conversas. E um último recado rápido aí, não deixem de participar da pesquisa da ABPOD. E na pergunta 30 ali, se eu não me engano, onde você coloca ali os podcasts que você costuma ouvir. Não esquece de indicar o Arq 2P, o Arq Papo e o Arqcast, né? A gente precisa fortalecer esse cenário do podcast da arquitetura, porque só assim a gente consegue manter e continuar produzindo conteúdo para vocês. E acho que é isso. Agradecer novamente o nosso convidado Rony Arango. O contato dele a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, o Instagram dele. E é isso. Até semana que vem. Valeu!